Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão. Eu sou professor do curso técnico da Escola Técnica CTA, que é Centro de Tecnologia Aplicada. Acredito que a gente está tendo contato pela primeira vez, tá? Eu sou professor da escola desde 2018. Atuo aí em outras escolas também aqui no Rio de Janeiro, no curso técnico de administração, tá? Obviamente, a gente está começando uma disciplina de estatística e probabilidade, que é a disciplina do nosso primeiro ano, né, do técnico, tá? A gente vai estar tratando aí algumas coisas referente à nossa primeira aula, tá? Então, a primeira aula, obviamente que vai ser um pouco mais simples, do dia 22/2. Obviamente que esse vídeo também ele está sendo direcionado para os alunos que escolheram, né, ter o acesso aí via a distância, né, dentro desse novo modelo híbrido, tá? E a gente vai estar junto aí nesse percurso desse ano, vendo essa disciplina. Obviamente que eu vou estar trabalhando com esse material também em sala de aula, junto com os alunos de forma presencial, que escolheram estar de forma presencial, tá? E aí, dentro desse contexto da disciplina, da estatística e da própria probabilidade, fiquem tranquilos. É uma disciplina, ela tem algum cálculo sim, mas é muita questão de interpretação e eu vou estar trabalhando com vocês de forma bem branda, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Obviamente eu vou deixar depois lá no final uma atividade que é mais introdutória para que vocês possam realizar, e vou deixar também meu contato. Na semana que vem eu vou falar mais sobre datas, cronogramas, entre outras condições. Eu acho que assim, agora nesse momento vocês tomaram uma atitude muito interessante na vida de vocês, porque vocês estão dentro de uma parcela de população onde definiram, decidiram, né, e escolheram, né, não somente estar dentro de um nível de ensino médio, mas de um ensino técnico que abre possibilidade para você fazer concursos na área técnica, militar ou não, que você pode desenvolver o teu próprio negócio, tanto no meio físico ou digital, né? Você pode aprimorar os seus conhecimentos e isso vai dar uma margem, vai te dar um embasamento para a sua trajetória profissional, ok? A partir desse contexto, a gente começa a visualizar aqui então a própria estatística, tá? Então, o que eu quero dizer como natureza da própria estatística? Toda disciplina, todo módulo, ele nasceu de um contexto, ele não nasceu simplesmente por nascer, né? Ele não surgiu do nada. Tudo tem um estudo científico, tudo tem um motivo. E a própria estatística, né, ela e qualquer ciência, ela tem as suas raízes aonde? Ela tem as suas raízes no homem. Olha que interessante, né? Quando eu falo homem, eu estou falando em quem? Na sociedade de forma geral. Se a gente for pegar aí desde o princípio da humanidade a uma evolução humana, tá? A própria matemática é considerada, né, a ciência que une a clareza do raciocínio e a síntese da linguagem, ou seja, raciocínio esse nas construções, nas elaborações, no desenvolvimento, tá? E aí se originou-se através do convívio social, dessas trocas de informações, na época lá do contexto histórico do escambo, né, que era a troca de mercadorias, do processo de contagem, né, de um caráter mais prático, utilitário e empírico, tá? A estatística, que é um ramo da matemática aplicada, ela também teve essa origem semelhante. Porque desde a antiguidade, vários povos antigamente eles registravam o número de habitantes, tipo o censo que a gente tem, né, para poder medir qual a quantidade de população de cada nação, quantas crianças, quantos idosos, enfim, né? Naquela época se registravam nascimentos, se registravam, né, número de habitantes, se registravam óbitos também, e haviam-se sempre estimativas desse pessoal, tá? E aí, de uma certa forma, era ali cobrados impostos, né, inquéritos, por exemplo, que a gente chama hoje dentro de um contexto de estatística, tá? Na própria Idade Média, se colhiam-se muitas informações com a finalidade de tributária, porque se você for quem gosta de séries aí, pegar séries antigas, né, sei lá, não somente Vikings, mas você pega da Idade Média, a gente vai ver muito que se tinha reino e as pessoas pagavam-se tributos, né, por viver ali, né, no reino. Aí você tinha que ter acesso a esses tributos para o governo, para o reinado, né? E você tinha lá as colônias, então era tudo dentro desse contexto, tá? E de uma certa forma,
não somente forma tributária bélica, por quê? Porque o governo ele precisava se armar para proteger ali as suas terras, podemos assim dizer. A partir do século XVI começaram a surgir as primeiras análises sistemáticas, né? Então ali você começou a ter mais ábacos, né? A álgebra booleana, por exemplo, foram caracterizando em momentos como esses, onde você tinha mais acesso a números mais estratificados, tá? No século XVIII, também, o estudo de tais fatos foi adquirindo mais feição científica, ou seja, na construção histórica do pensamento, e aí Godofredo ele criou uma nova ciência que era chamada de método, que é o nome de estatística, ou seja, a relação da estatística, que é o estudo dos fenômenos, relacionado à própria ciência. Isso é só um conceito introdutório, tá? A partir daí também as tabelas que a gente vê hoje em diversas matérias, notícias, né, mais completas, elas se tornaram representações gráficas ou cálculos de probabilidade, e a estatística deixou de ser um simples catalogação de dados. O que é isso, catalogar? É pegar dados e ficar catalogando, não se torna mais isso. E se transformou num método para você estudar como chegar a conclusões sobre população e sobre amostra. Nós vamos ver isso mais à frente, né? População e amostra. O nome já até diz, população um todo, amostra uma parte específica, tá? Normalmente o público leigo ele se posiciona de dois extremos dentro desse conhecimento, tá? Por quê? Porque a gente não tem conclusões estatísticas e dentro de qualquer estudo de fenômeno você tem esse estudo de estatístico, de dados, de mensuração, de trabalhar dados para tomadas de decisões, por exemplo, tá? Houve um avanço muito grande nos estudos estatísticos em diversas áreas. Aí eu quis só colocar como exemplo aqui, ó, a gente tem uma figura, eu até botei aqui explicando, né? A gente tem aqui, né, o nosso país, Brasil, dividido aqui pelos estados, e aqui, ó, olha um exemplo de uma demonstração de um gráfico, ó. Mais mulheres eleitas em 2006, foram 3 governadoras e 46 deputados. Então ele está já demonstrando para a gente aqui um estudo de comparação entre mais mulheres eleitas aí, né, tanto em governadores, deputadas ou senadores, aí você tem um estudo, dá para você perceber aqui, ó, que estados que não elegeram mulheres, que são os verdes, o que estão aqui que elegeram 4 mulheres ou mais, né, de uma certa forma. E aí você consegue perceber aonde foram esses estados. Esses outros não se atribuíram, tá? Então, você tem aqui o que? Uma imagem que foi produzida pela Agência Brasil, que ela descreveu o desempenho nas eleições para Senado, Câmara e governantes na época de 2006. Tá? É um tipo de imagem que a gente encontra em jornal, revista, pesquisas, e que elas trabalham um conjunto de dados, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E aí eu deixo para vocês como atividade, né, até para reflexão de vocês, é o seguinte: de que forma, na sua opinião, se aplica o uso da estatística no seu cotidiano? Para você refletir, para você pensar, né? Como é que você utiliza, né? Como é que você visualiza o uso da estatística no seu dia a dia, na sua casa, onde você convive, tá? E aí você vai enviar essa resposta para mim, né? Vou deixar aqui os meus contatos, tá? Então, vai vir por e-mail, tá? E às vezes então, tá aqui o contato de e-mail, que telefone também. Então é a partir daí que vocês vão enviar a resposta dessa atividade para mim, tá? De uma forma bem simples, no corpo do e-mail, tá? Até para que vocês possam já ter um... E não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? É isso, galera. A gente viu hoje uma coisa mais introdutória, depois a gente vai começar aos poucos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês fazerem contato comigo, tá? Espero conhecê-los e aí a gente vai seguir nessa nossa jornada, tudo bem? Fechado? Então, galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Acreditem no seu potencial. Um abraço, tchau, tchau.